Olá, galera, estamos aqui com mais um podcast Salve-se Quem Puder. E olha, hoje a convidada, a galera tá daquele jeito, né? Pra vocês terem uma ideia, tá? Conhecimento em mídias, ela tem. Conteúdo, ela tem. Análise métrica de tudo aquilo que ela faz, ela tem. Hoje nós vamos estar falando com uma especialista aqui, ó, no marketing digital, em redes sociais. 26 aninhos, entendeu? Nova, Mas né? assim, uma excelente profissional. Total. Não é verdade? Nós estamos hoje entrevistando Caroline Senati. Galera, olha, a mulher tá aqui, hein? Boa tarde, meu amor. Boa tarde, é uma honra estar aqui, gente. Obrigada pelo convite, viu? Parabéns aí pelo posicionamento. Obrigado, meu. Ó, Carol, assim, vamos iniciar, assim, falando um pouquinho de você, né? Nós temos já a experiência de estar trabalhando com você, de ter executado alguns trabalhos, então a gente pode falar exatamente o que nós dissemos aqui nessa abertura. Não é verdade? Que a gente já conhece esse trabalho. O trabalho isso todo. mesmo. Mas, antes de mais nada, quem é Caroline Senati? Eu sempre costumo dizer que é difícil a gente se definir, né? Sim, total. Mas eu sou uma pessoa que eu não sei fazer nada pela metade. Se for pra fazer, que seja bem feito, que seja com amor, que seja com dedicação, né? E por isso, graças a Deus, tudo que eu tenho feito tem dado certo, tem florido aí, porque tem muita dedicação envolvida, né? A gente tem muito empenho em tudo que a gente faz, assim. Eu acho que hoje eu me considero como sendo uma Caroline Senati dedicada, diferente de anos atrás, que eu era mais emoção. Hoje eu sou uma pessoa mais centrada em muitos aspectos. E acho que eu não sei me definir. Sou boa definindo os meus clientes, mas a minha é difícil, né? E também são muitas áreas, né? A gente tem a vida espiritual, a gente tem o lazer, a gente tem a vida pessoal, a gente tem a vida profissional. Então eu acho que existe uma Caroline Senati em cada área. Aí você pega, você fala assim, né? Hoje eu sou uma pessoa mais tranquila, tal, consigo me definir de outra forma do que alguns anos atrás. Mas alguns anos atrás, você só tem 26 anos, né? Você é extremamente Verdade. nova. Me fala uma coisa, como começou a Caroline Senati, que trabalha com assessoria de marketing? Então, essa parte é bem curiosa mesmo, né? Porque hoje eu sou remunerada para fazer o que eu já fazia de graça. Então, digamos que assim, era praticamente um talento, eu já era desenrolada, né? Ontem mesmo um amigo meu me ligou e falou assim: Carol, eu quero ativar um evento, tal. E ele foi me pedindo as coisas e eu comecei a fazer. E eu tive um déjà vu, assim, eu sempre fui assim mesmo antes de ser assessora de marketing. Então, eu costumo dizer que, inclusive, né, o marketing, ele não se chama de assessor, ele se chama de gestor, muitas vezes. A pessoa se coloca como gestora de marketing. E a assessoria eu coloquei assim como sendo criando essa parte da profissão, porque eu vejo que tudo que a gente faz para a empresa do outro é uma parte de assessoria. Sim. Né? A gente está assessorando aquela pessoa nos planos que ela já tem dentro de si. Então, assim, basicamente, né, como eu comecei nessa área no marketing, já era eu sendo eu mesma, já tinha essa vontade. E aí eu fui pesquisando muito, né? Eu gostava muito das redes sociais. Acontecia que eu mudava muito de cidade, eu mudava muito de escola, e a rede social trazia para perto quem estava longe de mim. Então, assim, todas as redes sociais eu meio que mergulhava dentro. E mergulhei dentro do Facebook, dentro do Orkut, dentro do Twitter. Eu adorava rede social. E aí teve o boom, lá em 2014, o boom das fanpages. Né? Lembra disso? Sim. O boom da fanpage, do Facebook, daquela coisa toda de conversar com pessoas que estavam distantes. E aí eu comecei a estudar sobre o tráfego pago, que já existia na época, o botão impulsionar lá da fanpage. E eu comecei a trabalhar nessa área, né? Eu já gostava, então eu tinha uma certa aptidão. E as empresas que eu trabalhei na época me colocaram nessa área. Então, dentro da empresa de alguém, eu tive a oportunidade de ser e cuidar desse aspecto. E aí eu fui me interessando pela área e fui estudando mais e mais e mais. E aí, morando nos Estados Unidos, né, eu desenvolvia vendas e marketing para uma empresa israelita. Peraí, deixa eu Então, só entender. Calma aí, que agora vê. A garota nesse meio tempo saiu do Brasil. Você acabou de me falar do boom que teve das fanpages, que foi em 2014. Isso. Então a gente já tá voltando no tempo, em 8 anos. 8 anos. Você tem 26, tirou 8, já chegamos nos 18, já chegamos nos 18, né? Então você iniciou o trabalho com 18 anos. E nisso você já morava nos Estados Unidos. No marketing, assim, mais com marketing foi com a cidade mesmo, que foi quando eu trabalhei na SPS, trabalhei na Espaço da Moda, e ali a gente começou a desenvolver o trabalho das mídias sociais, estavam em alta. Então, digamos que eu fui criada no marketing porque estava tendo demanda, literalmente. Como hoje tem a demanda do Instagram e muitos profissionais estão sendo criados, naquela época houve essa demanda, só que eu peguei essa primeira fase. Sim. Tipo, muitos profissionais naquela época nem achavam que isso ia existir, eu ia vingar. Mas eu peguei essa primeira demanda e eu acreditei que isso ia dar certo. Sim. Então, eu hoje tenho a minha terceira agência, né? Eu já montei outras duas.
A Social Networks, que foi a primeira em 2015, e a Dual Marketing Entertainment, que foi em 2017. E aí eu fechei essas agências, né? Porque eu não me identificava ainda na época, não via aquilo, eu ainda morava fora. Mas, na verdade, eu acreditei nesse quesito de mídias sociais, de marketing para redes sociais, o marketing de conteúdo, né? Para esse quesito de influência, eu acreditava muito nisso. Você foi morar fora com quantos anos? Eu tinha 18 para 19. Então foi uma coisa assim muito seguida. Foi. Né? Você foi morar fora, você começou a tomar toda a sua autonomia, de repente você começou a acreditar no marketing digital, investiu nisso, fez acontecer, só para as pessoas entenderem melhor. O que faz um profissional de marketing digital? O marketing digital, ele é muito amplo, né? Então, assim, áreas ali, né, são muitas áreas. As pessoas às vezes acham, o marketing, na verdade, já é amplo por si só, porque tem o marketing de conteúdo, o marketing de influência, o marketing pessoal, empresarial, e daí vai. E aí, assim, você tem muita coisa para fazer. E dentro do marketing digital, é o que a gente faz do mundo que tá online ali, né? Desde as redes sociais, que o pessoal tá achando muito que marketing digital é só isso, e na verdade não é só apenas redes sociais, e tem uma série de outras circunstâncias também. Então, assim, é uma área que a gente atua mais devido à demanda, mas o que a gente mais é expert em fazer, por exemplo, dentro da minha agência, é o marketing pessoal. E o marketing pessoal, ele se caracteriza por a gente trazer a sua melhor versão para fora de você. Entende? Então, assim, é muito bacana. Essa coisa do marketing 360 e tudo que ele pode ir, aonde ele pode chegar, é bem legal. Tanto que na época, quando eu morei fora, eu trabalhava numa empresa que ela tinha pouco processo de logística, né? Era bem rápido ali o que a gente fazia e tal. E aí, o marketing ele entrou mais em relação a eu poder estudar lá fora, porque eu tinha tempo, né, além do trabalho. O meu trabalho era muito robótico, ele não precisava de mim, tipo, na minha casa. Hoje a minha agência, eu penso 24 horas por dia nos meus clientes. Eu chego em casa, eu tô trabalhando, ainda fritando ali, trabalhando. Agora, nessa empresa que eu tava, eu chegava em casa, tipo, o trabalho tinha acabado, digamos assim. Aí foi quando eu comecei a estudar. Fiz cursos em Harvard, fazia muito curso online, coloquei o Paulo Vieira como meu coach, né, como meu mentor na época. Me formei em coach, né, pelo método Polo. Então aí eu fui fazendo toda essa parte de desenvoltura, né? Sim. E aí isso ali. Fui me Aqui tá aperfeiçoando. ficando cada vez melhor, gente. Agora tem uma pessoa que estudou em Harvard. Isso, amor. Simplesmente em Harvard. Isso. Entendeu? Eu percebo que você é muito assídua dentro das coisas que você faz e você se preocupa demais com o seu próprio marketing pessoal. Sim, sim. Né? O seu marketing pessoal, eu percebo que é o mais estudado dentro da sua área. Sim. Desde o momento da apresentação de quem é a Carol, da apresentação de quem é a Carol profissional e da apresentação do produto para o cliente. Sim. Né? Foi isso que te levou a escolher essa profissão? Já gostar tanto de se aprimorar dentro do marketing? Sabe que não, assim, não foi isso. Eu acho que eu fui inserida mesmo na profissão por ter uma certa aptidão mesmo para a área mesmo. Eu já era assim, digamos assim, e eu fui estudando sobre o tema e comecei a me aprimorar. Porque, na verdade, hoje de ter todas essas cautelas, isso, na verdade, eu me tornei mais cautelosa pelos julgamentos que eu enfrentei. Sim. Na época que eu fui morar fora, por exemplo, eu era uma pessoa que eu ligava pouco para o que falavam e tal, mas eu vivia mais no anonimato, que minha rede social não tinha estourado, né, ainda. Então eu vivia mais no anonimato. E quando eu fui morar, eu fui fazendo minhas redes sociais, né, as viagens são uma moeda de troca muito grande nas redes sociais, o pessoal quer ver aquilo, a galera quer. E aí aquilo foi crescendo e tal, mas na verdade eu era muito julgada, porque eu não sabia o que eu devia postar mesmo. Então, a fórmula de engajamento que eu criei hoje, que é os 5 pilares do engajamento, que é uma fórmula que divide o seu conteúdo em cinco pilares ali principais estratégicos, essa fórmula ela ensina a gente ao que colocar na nossa rede social. Porque se tiver descompensado, as pessoas podem ter uma ideia errônea de você. Entende? Então, por exemplo, eu peguei aquela situação e eu falei assim, olha, é o seguinte, eu tô sendo julgada, mas a culpa é minha. Porque eu não tô mostrando a realidade para aquelas pessoas. Então, eu ia lá, eu postava, era só luxo. Só luxo. E aí o melhor restaurante, a melhor viagem, o melhor hotel, o melhor drink, a melhor bebida. E só o melhor. E quando eu tava trabalhando 16 horas dentro do spa lá do shopping, porque a gente trabalhava em frente à Apple, né? Nós trabalhávamos com cosméticos pra pele e tudo mais. Em frente à Apple lá, eu tava lá trabalhando 16 horas sobre os meus pés, cansada pra caramba, fazendo venda, mostrando minha desenvoltura. Sempre fui técnica em vendas, adoro vender. E eu mostrando meu trabalho, mas eu não postava isso. Não postava. E aí o povo falava que eu tinha sugar daddy. O povo falava que eu era prostituta.
todo respeito, né? Não, óbvio. Mas o povo falava que eu era Mas a prostituta, pessoa- o povo falava os que eu era... julgamentos vêm. Meu, julgaram pra caramba, entendeu? E eu ficava chateada, porque assim, não era por mal, mas eu trabalhava pra caramba, eu sempre trabalhei, eu trabalhei desde os 13 anos. Então eu achava um absurdo que estavam falando aquilo de mim e não era. E aí eu ficava muito triste, nananã. Aí eu comecei a observar que a culpa era minha, porque era eu que não fazia eles terem ideia do que estava acontecendo. Sim. Eu recebia mensagens nas redes sociais falando assim, Roberto, o que você faz da vida pra conseguir ter uma vida tão boa assim? Mas era todos os dias centenas de mensagens dessa. Centenas de mensagens dessa. Na verdade, então você Difícil. esquecia um pouco de divulgar aquilo que realmente você fazia, É. né? E você acha que quando você aprendeu isso, foi isso que fez o Mostrar. boom do seu Sim, Instagram. foi. Porque assim, existe Gerou o conexão. Instagram Carol Senati e existe o Carol Marketing. Sim, são né? diferentes. Você percebe que existe não existe um linear, né? Existe uma grande diferença. Existe uma uma escala. grande diferença, muito Carol diferente. Senati hoje está equiparada a uma blogueira, a Sim, uma influencer sim. digital. A gente sabe que hoje você tem uma criação da sua marca mesmo, Sim. né? De produtos de beleza. Isso mesmo. Que só é cabelo ou varia também? Nós temos também um produto, um elixir para o rosto, tá? Que controla o pH, né? A marca se chama Culturas Collection, por eu ter vivido toda essa experiência com culturas, né? E sempre ter gostado da área. E o produto foi escolhido como sendo um produto único, justamente porque muitas vezes a gente, assim, não tem tempo, né? Então eu quis ter um produto único para pele. Eu, na verdade, lá fiquei os 5 anos trabalhando com produtos para pele, cosméticos para face, né? Face, assim, pescoço e tal, né? Mãos para rejuvenescimento. E eu quis ir para a linha do cabelo. Porque assim, o meu cabelo chamava muita atenção. Eu comecei na blogueiragem com o cabelo. Foi a primeira divulgação que eu fiz, porque eu queria ir numa cabeleireira maravilhosa, a Vanessa. E o cabelo na época era R$600. Daí era, tipo, mais que metade de um salário mínimo, porque o salário mínimo era de 860. Então, assim, era muito dinheiro naquela época pra mim. Eu não tinha condições. Eu falei, eu vou oferecer pra ela algo em fazer uma troca. coisa, sim. O que eu posso fazer pra conseguir isso, né? Muitas blogueiras começaram a ser muito lindo, né? Tipo assim, o que eu vou fazer pra conseguir isso daí? Esse cabelo que eu quero eu quero Sim. melhor, né? E aí ela falou assim, não, vem, eu te uso de modelo, né? E ela usou meu cabelo de modelo, e aí eu postava um pouco nas minhas redes sociais, algumas amigas se interessavam. E naquela época não era sobre os seguidores, mas era sobre você fazer bem feito, né? Sim. Dar uma boa dica e tal. Sim. Carol, me responde uma coisa. Eu quero saber como que é você ir ao cabeleireiro, né, e o profissional querer te vender o seu produto. Ai, amigo, foi tão fofo. é? Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, assim, sabe? Foi tão magnífico. Eu fui no cabeleireiro, né? E aí tava com o meu nome estampado lá, mas acho que a pessoa não conhecia o meu rosto, né? E aí eu cheguei lá, que eu também não quis colocar meu rosto no meio do Sim, produto, né? Também não sou assim, então já basta o nome, né? E aí ele usando, e ele passava, vou te usar um produto maravilhoso no seu cabelo. Ai, gente, eu vou falar E pra eu- vocês, eu uso. E eu muito falei, bom. beleza, me mostra o produto. E eu quietinha ali, assim, acho que eu nem tinha me ligado. Aí ele usando que o cabelo, que o produto é maravilhoso, que o produto isso, que o produto aquilo. Você vai ver, quando eu passar no seu cabelo, você vai sentir a diferença na Só hora. trouxe produto, olha que eu vou Aí, produto. beleza, e ele usando o cabelo, que ainda tava no lavatório. Aí ele usando, quando eu cheguei, que sentei na cadeira, ele falou assim, olha que produto lindo. Aí eu A olhei, embalagem. assim. Aí eu olhei, sorri assim, é muito bom esse produto. Aí eu, ai, que bom que você gostou, né? Eu fico feliz e tal. Aí ele passando, ele falou, você já conhecia o produto? Aí eu não aguentei, que eu não ia falar, né? Eu falei, deixa ele, senão ele vai ficar sem graça. Mas quando ele falou, você já conhecia o produto? Eu falei assim, eu vou ter que falar, não aguentei. Eu falei, então, né? Eu sou a Caroline Senati, porque tá ali no rótulo, né? Aí ele, mentira, eu não acredito. Um choque na hora, né? Nossa, então você já viu que eu tô representando bem seu produto? Você acha que eu fiz bem? Eu achei muito lindo, Ai, que assim. tudo. Eu acho que é muito gratificante, né? Muito, muito gratificante. Eu lembro que... Eu tenho até uma história legal e ao mesmo tempo triste, né? Eu também sou muito ligado a essa coisa da cosmética. Eu quando tava com 20 anos, criei uma linha de cosmética artesanal, né? Ah, os cremes lá que você falou, né? Nós temos cremes, shampoos, né? Eu tenho, na verdade, um primo, né? Hoje ele tá bem distante até, mas que ele é químico, então ele comparava algumas coisas. Ele Legal. ajudou muito na criação, mas era uma linha de cosmética Natural. artesanal. E, de repente, eu me deparei com pessoas que começaram a usar o produto e se interessaram e queriam revender o produto. Isso é muito legal, né? E, assim, eu tive uma vendedora excelente, né? Que na verdade, assim, vendeu demais. Aí, quando eu fechei a loja, a gente acabou perdendo o contato. Infelizmente, essa menina foi a que teve aquele caso no Guarujá, que é a Fabiane. Que tá passando a novela que tá agora. passando a novela agora. Do Ah, caso da menina ela? que foi confundida Eu com lembro. uma menina que traficante. estava roubando
crianças para fazer magia negra, né? Lembro desse Assuntos de caso. bruxaria. E ela foi uma pessoa extremamente querida, né? Que eu tive o prazer de conhecer. Uma pessoa maravilhosa, lutadora. E que, infelizmente, hoje virou uma grande estrela no céu. Ai, nossos sentimentos. Então, assim, é lado bom. A gente, tudo que é legal, a gente sempre tem histórias boas. Sim. Mas sempre tem alguma Tem um coisinha que pontinho ali. entristece um pouquinho a Mas sabe o que eu gente. reparo sobre isso? Essas são as histórias que não eram as suas histórias. É. Olha, chego a estar arrepiada aqui, porque é exatamente isso. São as histórias que não são suas, porque as que são suas, elas perduram. Se eu te contar a minha história, eu já vendi Herbalife, eu já trabalhei em buffet infantil, eu já trabalhei em diversos empregos, eu já vendi Mary Kay, eu já tinha trabalhado de vender brinquedos de toys lá em Orlando, depois eu trabalhei com um aparelho de massagem, que é Shock Therapy, depois eu fui pra área de cosméticos, foi onde eu fiquei mais anos ali e tal. E aí você vai vendo, eu já vendi roupa, já tive loja de roupa, já Mas tive tu ainda clínica de não se estética. encontrava ali. Não é só sobre se encontrar, mas é porque não eram as suas histórias. Você pode notar que quando ele falou da dele, tinha dado certo. Ele Sim. tinha achado pessoas pra vender, ele tinha achado... Mas se não é a tua história, por algum motivo ela não vinga. Sim. Entende? E aí quando eu encontrei o marketing, por exemplo, eu trabalho com marketing há 8 anos já, mas quando eu montei as minhas agências, as 2 primeiras eu optei por viajar, então eu acabei fechando. E quando veio a assessoria de marketing, que eu olhei e falei, é isso, eu vou nisso, não dá errado. Ela não... É um negócio que faz tão parte de você, Sim, é que tão já flui pertencente a daquele você, jeito. que você tem a certeza de que aquilo vai perdurar. Ele não acaba. E tem coisas... Eu já fiz diversas coisas que dava fim. Sem eu fazer nada, dava fim. Tipo, Sem fazer muita coisa, já fica boa. Mingou, né? Que a gente fala. Mingou. Né? Então, eu acho que tem muito sobre isso. Então, as histórias que não fluem, elas geralmente não são as nossas. Sim. Porque quando chega a sua, meu amor, aí tem. o universo conspira ao teu favor de um grau, assim, que não tem como fazer. Deixa eu falar. Eu falo que eu já virei seu fã, né? Quando eu crescer, quero ser igual. Ai, eu falo Entendeu? sempre que eu sou fã. Me fala uma gente, coisa, Falo dentro desse sempre. teu trabalho, qual a tarefa mais difícil da tua profissão e qual é a mais prazerosa? A mais prazerosa pra mim é palestrar, ensinar, né? Eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito dos primeiros contatos com o cliente, que é quando a gente direciona ele, quando a gente identifica os problemas, as dores, né? Quais são as necessidades. Eu gosto muito desse tipo de condução, né? E a parte mais difícil, assim, no nosso trabalho é a ingratidão. Né? Tem muita ingratidão ainda no nosso trabalho, porque eles acham que a gente é uma amiguinha trabalhando para eles, né? As pessoas têm essa coisa, A assim, galera o não tem essa marketing, visão. o marketing ele ainda não é totalmente visto como uma profissão. Na verdade, mudou assim da água pro vinho, tá? Melhorou muito, melhorou demais. Porque eu me lembro que na época que eu tive as outras 2 agências, não dava nem para trabalhar só com isso. Porque não tinha campo. Não tem campo, não tinha Então, na as minhas época, né? primeiras 2 agências deram certo, tinha coisinhas pra fazer, mas aquilo não tinha a visão que o povo tem hoje do marketing. Então, hoje melhorou muito, as pessoas vêm com uma profissão, te procuram, remuneram você por isso, mas ainda assim remuneram mal, ainda assim não entendem o seu valor, ainda assim acham que você tem que fazer coisas que não competem ao seu Não tem escopo nada a de ver. trabalho, sabe? E quando às vezes assim elas acham, teve uma cliente que saiu, né? E assim, eu ajudei bastante, assim, fiz muita coisa, dei direcionamento, muitas das coisas ela não executava. Falou assim, mas o meu comércio não tá vendendo. Tu não é Gente, vendedora. eu não sou A vendedora, gente eu fala sou isso sempre. assessora de A gente marketing. fala sempre que O nem- influencer não é não é vendedor, vendedor. o assessor de marketing não é vendedor, a agência de marketing não é vendedora. A gente não tem obrigação de vender para o Não, cliente, nenhuma, entendeu? nenhuma. Aí a gente conduz, ajuda. E olha que meus escopos são bem abertos, assim, eu Sim. consigo ir ajudando naquilo que o cliente precisa, até pela minha experiência de vida, que eu tenho muita coisa. Eu fui da área de vendas, então se eu puder ajudar, fazer uma palestra ali, dar uma dica aqui, eu Sim. faço. Mas a gente não tem Já é obrigação natural, de né? vender. Você sabe, Entendeu? eu trabalhei muito tempo também com vendas, né? Hoje fazendo influência, às vezes a gente está fazendo a influência para alguma empresa, ou as nossas famosas publis, né? E a pessoa entra em contato com a empresa E não interessada em comprar, em adquirir o produto, e esse produto acaba não sendo adquirido porque a pessoa do outro lado Não não responde. sabe vender. Várias vezes. Várias vezes. Já fiz muito dia, já tive muitos casos. Às Assim, vezes sabe? até o próprio cliente cobra a gente, não tô vendendo. Gente, mas como assim eu não sou E aí vendedor? a pessoa que contrata fala, olha, não estou vendendo, para mim não está sendo interessante o trabalho. Como já aconteceu também de pessoas entrarem em contato com a gente,
Poxa, tô querendo comprar, mas não tô conseguindo com eles. Já tive. E a casos gente assim acaba também. vendendo o produto pra eles. Comigo normalmente, pelo menos nessa área, acontece muito do mais baratinho, o influenciador mais baratinho, Sei, que vai lá, a empresa procura e fala o teu valor. Aí depois vai no mais baratinho, aí depois contrata o baratinho, não teve nada. Retorno, aí no vem pra retorno, aí você. vem de novo. Não aceito. Comigo não Tá consigo. certo, tá certo, Não tá certo. consigo. Essa cabeleireira que eu falei, que eu fiz a primeira pergunta, ela falava isso. Ela falou assim, se sentar na minha cadeira pra eu resolver caca dos outros, é o dobro. Não faço. Ela falava isso desse jeito. Mas é verdade, eu acho que é válido. Válido. Porque aí, às vezes, a pessoa te procura e fala assim, quanto é o seu trabalho? Aí, X. Nossa, mas é tudo isso. Aí vai no fulano que é mais barato. Eu sou até a favor. Eu acho que a pessoa pode negociar. Eu posso te falar, a pessoa fecha, tá? Quando você fala o seu preço e você entende o seu valor e você sabe trabalhar direito, faz bem feito o trabalho, a pessoa fecha. Porque o que acontece? Eu tenho um valor fixo hoje, a pessoa entra em contato, pergunta. Aí a pessoa fala assim, pô, mas né, fica às vezes aquela dúvida e tal. Faz um desconto, sei lá, fica tentando negociar. Eu falo, não, o meu valor é esse, acabou de descobrir, não quero, até porque o digital, né, a influência, né, o ser blogueira não é muito minha praia, então eu já coloquei meu valor pra, tipo assim, só fechar realmente quem quiser, porque eu sei que eu vou dar o meu melhor, eu sei que eu vou fazer direito, quem quer fecha, quem não quer não fecha. É justamente o que eu penso. Entendeu? Quem quer não fecha e tá tudo bem, né? As pessoas que querem entrar hoje assim nesse mercado, as pessoas olham, porque é fácil, por exemplo, acompanhar seu Instagram e falar assim, é isso que eu quero fazer. Sim. Porque a Carol, ela tá ali no colchão, ela tá ali na E construção. ela Você sabe que eu escutei isso esses dias, a pessoa olhou pra mim e parou na rua, que hoje em dia, assim, tem gente que me para na rua, né, conversa, eu acho muito legal, Acho muito bom. eu me sinto muito especial, isso é uma das coisas que no quesito de digital influencer, eu sinto muito, assim, eu me sinto, assim, às vezes muito A especial. energia da É a galera é parte muito legal. prazerosa. A parte prazerosa é essa, tipo assim, você sentir o povo pedir de foto, assim, sabe? Eu acho isso, tipo, eu acho o incrível, ápice. eu amo. Aí a menina olhou e falou assim, você tá em todo lugar. Você vende colchão, você vende não sei o quê. E eu ria, que eu falava Carol assim, tá em gente, tudo, eu não galera. vendo, eu não vendo colchão. Amiga, é que nem eu tava falando, eu tava perguntando até pro Roberto, né? A gente tá falando da fora. Tu se dedica desde o uniforme até o ponto final de Exatamente. tudo. Então, Essa é a característica da minha empresa hoje. Assim, é o tudo. fato de a gente olhar um pouquinho de tudo. E esse é o que difere a gente das outras empresas. Sim. Porque como eu tive essa larga escala até aceitar o marketing na minha vida, eu passei por vários trabalhos que me desenvolveram como profissionais. Então, como profissional. Então, quando eu tô ali, naquele negócio, eu de um pouquinho de tudo e juntei e criei o meu tipo de escopo de trabalho. Ficou perfeito. Então, tem gente que fala assim, social media, você faz... Não é só isso. Isso daí é um braço, sei lá, 5% do que a gente faz dentro da agência, sabe? Sim. Então, é muito mais que isso, É sabe? toda uma criação. A gente ainda vai falar de social media. Mas, assim, é que a gente começa um assunto, né? Tanta coisa que a gente se expande, né? E a gente acabou não chegando naquele conselho que eu quero que você passe para as pessoas. Que é, a pessoa que vê a Carol, fala assim, caramba, a Carol tá em tudo. É muito legal essa área, porque dá para ganhar dinheiro. Ó, dá para fazer propaganda do colchão, dá para fazer propaganda da construção. O que realmente a pessoa vai encontrar que quer trabalhar com marketing digital na frente? Então, assim, eu acho que aí já tem uma diferença, né? Eu acho que o marketing digital tem o profissional do marketing, que é o que executa, que existe a Carol Sim. da agência, né? Existe a Carol que virou digital influencer. Aí tem essa diferença, porque, por exemplo, quando o profissional me contrata na agência, não necessariamente eu faço a divulgação pra Sim. ele, não. Não tem uma coisa a ver com a outra. Para os clientes que eu divulgo, eles me contratam também como influencer. Então, se a pessoa quer ser o profissional da área de marketing, eu diria assim hoje pra eles, boa sorte, porque é difícil pra cacete, assim, tipo, não é fácil. E é um negócio que ainda não é remunerado. Então, se a pessoa tá na fase da vida dela que ela tá buscando dinheiro, não é a profissão. Ainda não. É isso. Ainda não. Não Real, é isso. Isso é um fato. Não é bom ainda na área profissional, remunerado, não é bom. Carol, por que você faz então? É muito simples, eu era vendedora, eu não aguentava mais vender, eu tava ficando com a minha cabeça bugada, eu trabalhava por comissionamento, crise de ansiedade daqui, crise de ansiedade dali, todo dia uma crise de ansiedade diferente, ataque de pânico, tava ficando surtada, e eu olhei e falei, eu preciso ir pra outra coisa, porque eu vou surtar, eu tô passando mal, tô afetando minha saúde, e aí eu já tinha vários anos de marketing, falei, bom, agora que eu não tenho pra onde sair, agora que eu não tenho mais o que fazer, que Não tinha pra onde a ir área mais. das vendas eu não aguento mais, minha mente não aguenta mais, eu vou aceitar o marketing. Então, se hoje a pessoa visa dinheiro, eu não recomendo. De verdade. Não é ainda. Eu trabalho assim que nem uma camela e eu ainda não vejo um dinheiro como eu merecia ver. É que nem eu tava falando, acho que aqui na nossa região, principalmente a área do marketing, é muito difícil. Não é ainda bem. Lá em São Paulo, você escuta falar de contratos maiores. Eu tenho clientes em São Sim, Paulo, que anda um Estados pouco Unidos mais e tal. lá, né? Aí lá eles já respeitam um pouco mais as coisas. Eles respeitam a ativação de evento, por exemplo. Aqui no litoral, não. No litoral, eles acham que o plano social media que ele vai contratar de você vai fazer ativação de evento, você vai fazer uma série de coisas que nem tá no escopo, entendeu?
Mas você vai trabalhando dessa forma. Agora, lá em São Paulo já deve ter mais campo, né? Sim. Assim, eu estou falando mais voltado para nossa baixada mesmo, né? É bem difícil. É bem difícil nesse aspecto. Então, se a pessoa tá visando dinheiro, vai pra outra coisa, porque não tá dando. A área de influenciador entendeu? aqui tá começando a crescer agora. Isso, a área de influenciador tá começando a crescer agora. Desde 2017, meu Instagram já era bombado então, e não... desde 2014. Pra ter noção, agora bombou quando? Começou a bombar essas partes? 2017. Eu acho que, na verdade, o boom do influencer... eu acho que é recente, 2 anos pandemia. agora. Eu também acho. Na pandemia, foi o momento quesito de pagar onde... pra influencer foi na pandemia. Foi o desespero das empresas pra poder bombar alguma eu coisa. Concordo 100%. Mas, ó que legal, assim, pra vocês que estão assistindo, a Carola fez uma definição muito importante, né? Quando vocês observam as pessoas divulgando e vocês conhecem uma pessoa. Porque no caso da Carol, né, você tem que ter... Ela tem 2 formatos. Ela tem um formato blogueira e o formato empresa. Marqueteira. São 2 coisas. Tem necessariamente que ser as duas? Não. Né? Você é blogueiro, você é influenciador, você vai divulgar o produto. Lembrando, você não é um vendedor. Deixe claro isso para o seu contratante. Sim, isso é a um venda ponto importante. vem dentro da empresa. Exatamente. Mas você precisa ser um marqueteiro? Não, mas você pode ser? Pode. E para isso você pode fazer o curso da Carol. Pode. Verdade, Pode gente. fazer o curso da Carol. Porque a Carol tem um sistema maravilhoso. Carol, fala pra gente a respeito do teu curso, teu sistema. O meu curso, né, ele ia ser lançado agora em outubro, e aí me deu um insight. Eu falei assim, tem dia melhor pra lançar do que no próprio aniversário? Eu vou lançar ele dia 5 de novembro, que é o meu aniversário. E assim, o meu curso ele é um marketing para empreendedores valentes. Nós lá vamos falar sobre a valentia de ser empreendedor, que não é fácil. E entra justamente nessa pauta que eu falei. Se você tá visando o dinheiro... Calma, porque não é só isso. Existe um caminho largo até que essa profissão seja totalmente respeitada como ela merece ser, que ainda não é. Então, assim, lá a gente não fala só para pessoas que querem ser marqueteiras, mas para donos de empresa que querem entender como se posicionar. Funciona. Se posicionar no mundo digital, entender um pouco mais de marketing, entender sobre a valentia de não desistir. Porque tem pessoas que desistem o tempo todo de projetos e não conseguem finalizar e nem se adequar a nada. É porque normalmente sabe? tu entra numa empresa, começa aqui, a empresa não vai começar a render em 3 meses. Não. Não. E tem muita gente que não faz a parte comercial, por exemplo. Eu acho que o que me distingue, que eu sempre consegui ter sucesso nas minhas empresas, é o fato de conseguir vender bem. Então, se eu fosse dizer hoje pra alguém, se você me pergunta assim, Carol, o que um profissional precisa pra ter sucesso financeiro na empresa que montar? É saber vender, gente. Se não sabe vender, não adianta. Eu tenho alguns clientes hoje que eu vejo assim, nossa, a ideia é muito boa. A ideia é boa, a agência de marketing é boa, é tudo muito bom. Sim. Mas a pessoa não tem representação comercial. Se você não for fazer contatos, negócios, tentar entender, vender, não adianta, gente. Não tem segredo, entendeu? Então lá a gente fala muito sobre isso. A gente fala sobre o poder da decisão, sobre você conseguir chegar num próximo nível, sobre você conseguir chegar a lugares mais altos através do seu poder da decisão. Entender a força do seu eu interior, de dizer que você não vai conseguir se você desistir na metade do caminho. Dizer, por exemplo, mostrei pra vocês aqui algumas coisas que eu passei agora recentemente, e posso te falar, nos stories estava tudo bem, ninguém nem imaginava o que estava acontecendo. Não mesmo. Ninguém nem imaginava. E eu tava ali e tal, e eu tava assim, tomando chute, que nem cachorro no chão. E eu falei, não, eu preciso, porque o quê? Eu preciso do conceito que tava ali envolvido? Não. Mas a gente abraçou uma causa. E quando a gente abraça uma causa, a gente tem que se propor a fazer bem feito. Eu vou te falar. Então é sobre fez isso. bastante, viu? Bem feito demais. Porque, Você tá falando a respeito desse assunto? Lógico, sem citar empresas, nada que isso não vem ao caso. Você, mulher, você acredita que o assédio é muito mais... Quando eu digo assédio, não é só o assédio sexual, o assédio moral. É o assédio moral. Por ser mulher. Se vocês soubessem coisas e situações que eu passo, pra você ver como é forte, hoje o meu esposo, ele entendeu. O meu esposo conseguiu ver. Ele, a ponto dele olhar, ele era um homem normal, né? E ele olhar e ele fala assim, eu já vi ele falando na mesa de amigo, é impressionante o que a Carol passa por ela ser mulher. Sim. Se fosse um homem, não ia passar o que ela Nem passa. as falas, às vezes. Nem as falas. Então, assim, você vê, é tão forte o assédio moral que uma mulher enfrenta no mundo empresarial que até o homem que está do meu lado conseguiu entender que isso acontece. E assim, não acontece pouco, gente. Acontece demais. E não é de 1 ou de 2. Eu mostrei pra vocês um caso, mas são vários. De olhar e querer peitar. Só que assim, se vem falar grosso comigo, eu falo mais grosso ainda, lógico, sabe? Lógico. E o que acontece? Eu desenvolvi bastante frieza nesse aspecto. As minhas meninas, eu só contrato mulheres, né? E as minhas meninas, às vezes... Pô, olha o jeito que ele falou comigo e fica de mimimi. Aí eu vou escutar o áudio, né? Pra ver se realmente a pessoa falou mal e tal. Aí você vê que não. Então, acho que o problema da mulher também é confundir aonde tá o drama
da verdade do que foi tratada. Então aí eu ensino ali mulheres a serem fortes e a falar de igual para igual com o homem, porque nós estamos sim no mundo corporativo, porque nós merecemos sim respeito, tá? E realmente isso acontece. Então, na verdade, Assédio você moral. já vem formando valentes. Já. Valentes Sim. femininas. Valentes femininas, né? Eu já tive outros funcionários também, homens e tal, mas ali na empresa eu priorizo muito as mulheres, assim, adoro contratar mamães, assim, pessoas que têm filhos, eu acho legal porque muitas vezes a gente não tem campo empresarial, assim, a mulher, ela fica, tipo, meio jogada de escanteio depois de ser mãe, esposa, então eu gosto bastante de lidar com isso, assim, eu acho bem legal. Carol, você citou aí... Eu nem entro muito no pessoal, né? Mas você citou seu marido. A gente já conhece o maridão. Teve uma entendeu? cena linda na última viagem. A gente Tá, uma cena observa, linda. A gente observa o olhar de apaixonado, né? A forma que ele fala com você. Eu percebo que ele fala conversando com você com admiração. Isso é muito importante Sim. dentro de uma Sim. relação. Isso é real. Há pouco nós estivemos no mesmo local almoçando. Sim. E nós estávamos em mesas diferentes, mas eu estava observando vocês conversarem. Eu vi, não me lembro. E assim, era muito bonito que era brilho no olhar, era um toque de mão. E isso é difícil hoje você encontrar dentro do casal. Sim. Né? Essa cumplicidade. Né? Porque normalmente assim, a gente come, Conversa, balança a cabeça, tá ali. balança a cabeça, quando não, você manda um oi pela internet. Né? Você tá na frente. E olha que a gente ainda, porque os dois trabalham muito, a gente ainda tem essa coisa do distanciamento dessa parte. A gente até gostaria de ter mais tempo Sim, junto, mas mas aproveita quando tá infelizmente... junto. Mas em compensação, quando tá junto, é mil um momento amores. romântico, E aí, né, gente? você É muito tirou romântico. alguns dias de férias esse ano, você foi para os Estados Unidos, foi para Orlando, correto? Aham, Orlando, Foi. Miami. E de repente tem uma cena linda na internet. Ai, gente, foi muito lindo. No qual você foi pedido em casamento. Sim. Mas vocês já moram juntos. A gente já mora juntos, né? A gente se considera super como casal, né? Como casado e tudo mais. Mas o Thiago, ele é super, assim, romântico. Ele gosta de fazer as coisas certinho, né? E aí ele falou assim, não, mas tem que fazer um pedido. E aí ele fez um pedido massa. O povo parava eu no shopping pra falar, eu sou sua seguidora, eu vi tua aliança, eu vi o pedido, eu vi o helicóptero e tal. E aí eu, assim, super achando o máximo meu pedido e tal. Aí eu tô em casa esses dias, eu tô meio chateada. Eu falei, nossa, mas por que, Thiago? Ele falou, eu não queria ter te pedido em casamento. Aí eu, né, eu falei, nossa. Como assim? Falei, Como assim? nossa, que ele Como assim, voltou pra Thiago? trás. Ele falou assim: eu queria ter colocado um barco no mar e fogos. E os fogos iam virar, você quer casar comigo? E iam ser fogos rosa. Ele começou a falar, ele falava. Ai, não aguentei, eu comecei a rir. Que eu falei assim, Thiago, pelo amor de Deus, foi, tá Já tudo pensou já bem, no deu negócio tudo certo. todo. Ele, mas é que eu não tinha dinheiro pra fazer isso. Ia ser muito caro. Aí eu falei, mas foi Mas tão. simplesmente foi num helicóptero. Em Miami. Miami, amor. Então, eu acho que a gente tem esse quesito de cuidado, assim, um com o outro, sabe? A gente tenta se cuidar muito. Sofri muito no relacionamento antes dele. O Thiago também teve seus sofrimentos. Então, graças a Deus, assim, é uma promessa de Deus, né? Foi revelado. Eu sou bem evangélica, bem cristã. Na verdade, nem só sobre religião, mas é sobre espiritualidade. Sim. Eu sempre tive muita. E, assim, ele foi revelado, né? A gente foi num primeiro relacionamento... Acho que foi na igreja, né? E aí, assim, foi revelado tudo que a gente ia passar, assim, Deus cuidou ali do nosso relacionamento, sabe? E é muito importante, porque eu tinha muitas feridas. Então, se eu não tivesse tido esse cuidado de Deus, assim, né? Essa coisa de receber a ajuda do mundo espiritual pra eu estar ali, eu acho que os meus traumas não me permitiriam se entregar e viver esse relacionamento, sabe? Então, assim, eu recebi esse cuidado do mundo espiritual pra gente ficar junto hoje direitinho. Eu viver essas coisas lindas aí, o helicóptero, Miami, a aliança no muito dedo. lindo, de verdade. Você vê, ela acabou de falar que ela é muito evangélica, muito cristã, mas assim, eu posso assinar embaixo, gente, que ela tem um respeito por qualquer religião. Demais. Nós tivemos uma conversa essa semana, né? Foi recente. Eu assisti uma coisa. Nós nem íamos tocar no assunto de religião, né? Porque às vezes as pessoas não gostam, né? Sim, tá discutindo sim. isso. Mas eu percebi que você é evangélica, sua família tem uma boa parte católica. Tem, Né? Seus irmãos fizeram agora a primeira comunhão, primeira catequese. né? E você estava lá e você respondeu que podia ser em qualquer lugar. Qualquer poderia lugar. ser no espiritismo, poderia ser onde tivesse, você estaria junto com eles. Gente, Isso meu é irmão, muito ele podia legal. ser pai de santo, eu ia olhar Mas e era foi lindo. capaz de eu ir lá bater tambor com ele, entendeu? Assim, eu acho que família, a gente não pode dizer, a gente tem que ser tolerante pra tudo. Pra política, pra religião, pra relacionamento, pra todas as coisas. Porque o meu direito termina onde começa o seu. Sim, né? isso é fato. Então, assim, a gente tem que ser tolerante pra tudo. E, assim, meus irmãos são fofos, são maravilhosos, são queridos. A minha
família também super de boa. Eu mesmo sempre fui espírita, né? Eu era candomblessista, umbanda, quimbanda, tudo que você puder imaginar eu era. E assim, eu nunca acendi vela contrária pra ninguém, entendeu? Então assim, por que se eu sei que aquilo é algo que não pode prejudicar... Ah, mas tem gente que faz coisa errada? Tem gente que vai lá na igreja e dobra o joelho e faz oração contrária pra falar a vida... Pra pedir maldade. Sim. E da mesma forma tem todas as religiões. Então o quesito não tá na religiosidade, na religião. Tá na tua terra, tá no teu coração. Tá no teu se coração. você é terra infértil, você vai ser ruim. Uhum. E se você é terra boa, você vai falar coisa Só boa, ter prosperidade entendeu? ali. Então, o caráter das pessoas indifere de religião. E claro, né? Tentando e buscando coisas boas, você vai aperfeiçoando o seu caráter. Uma coisa que é verdade. Se você é terra fértil, você só vai ter coisas boas. É, isso mesmo. Se você é terra infértil, você pode ter Só certeza coisa que a ruim. maldade vem de qualquer forma. Pode pegar aqui, ó. Pode pegar aqui. Entendeu? Carol, Eu sou o menino vamos da voltar água. aqui nesse assunto rapidinho do marketing, né? A gente sabe que para muita pessoa não, né, gente? Para muita gente, o assunto marketing, eles veem como complicado. Por quê? É tanta terminologia, não é verdade? Sim. É muito amplo, né? Exatamente, né? E assim, hoje muito está se falando... Quando você vai falar em marketing, todos os termos vêm em inglês. Sim, né? sim, é E aí verdade. Você fica cri. Não, e vem isso? tem muito marqueteiro, né, assim, da área, né, pessoas da área do marketing que usam esses termos no dia a dia, então, e da publicidade também, né, pessoas de PP. E eles vão falando, falam assim, ai, uau, inbound, e eles ficam falando aquela Sim. coisa, eles ficam Aí você falando... fica querendo entender. Você acabou de falar inbound. Inbound marketing. Olha, assim, eu acho que a gente tem que, às vezes, mergulhar nos termos, né? Porque são muitos. Então, o marketing, ele é composto por várias técnicas, assim, ele é Marketing é composto por muito demais. amplo. Então, assim, principalmente no contato do inbound, que a gente tem ali a definição do que tentar fazer para o cliente e já deixar amplo para aquele cliente entender que não é só sobre um único termo, que não é só sobre um único caminho. Ele vai ter que, nós teremos que juntos descobrir a necessidade dele. Então, eu entendo dessa definição dessa forma. O que nós temos que descobrir que o nosso cliente de fato precisa. Porque existe, né, o marketing, eu acho que o profissional do marketing, ele faz algo legal, ele faz algo bom, quando ele não segue apenas uma receita. Porque não é medicina, não é advocacia, entendeu? O marketing, ele é algo vivo, ele é algo que pode mudar todo constante, ele pode mudar. A pandemia mudou o marketing, as redes sociais mudam o marketing, então você tem que pensar tudo naquela estratégia ali para conseguir colocar vida dentro da ação, né? Então, é basicamente o que eu penso disso. A gente tem que mergulhar, né? A gente tem que fazer um mergulho interno para a gente entender tudo que a gente precisa para definir e trazer a estratégia para o cliente, né? É legal. Uma outra coisa que o pessoal tem muita dúvida quando o pessoal... Antigamente você encontrava... Não vou falar que senão eu vou traduzir a coisa, né? Hoje as pessoas encontram o SEO. CEO, né? CEO. O Né? CEO, você tá falando, né? Porque tem o de Google também, às vezes eu confundo, porque... Ah, o CEO é esse daqui. Esse daqui. O CEO. O de Google, você tá falando? O sócio fundador, né? Ah, é com C, o sócio É. fundador. Então, o CEO, esse CEO é aqui com S. Isso o aqui, do isso aqui é muito Google. interessante, porque hoje eu encontrei, é o que eu falo, né? As terminologias em inglês confundem Sim. muitas pessoas, né? É chef executivo. Antes era tão fácil, você colocava assim, chefe de executivo, É. sócio fundador. Aham, né? Agora é tudo Agora é o CEO, Essas né? terminologias, assim, quais são essas diferenças? O que são? Assim, né? Cada uma dessas palavrinhas aí que vão ajudando vai trazendo vida, tá na moda hoje em dia, né? A gente usa, por exemplo, CEO, empresa X. Fica mais abreviado, né? Fica mais, assim, minimalista. E hoje nós estamos numa fase da nossa vida muito minimalista. Então é mais fácil. Ao invés de você escrever chefe executivo da empresa tal, fica um pouco forte, empoderado, arrogante, né? Assim, então, CEO. O que você faz? Eu sou CEO da empresa X. Sim. Eu sou CEO da empresa não sei o quê. E aquilo fica um pouco mais leve. Então, as coisas pegam, as coisas dão certo quando trazem benefícios. Então, os benefícios dessas siglas é justamente que traga leveza para o cargo. Entendeu? Até porque a galera já não tem tanto medo do chefe. Né? É, tipo, chefe de executivo, Tá fica uma chegando. coisa... fica uma coisa meio Então, pesada, de né? fato, as mídias sociais, elas contribuem demais para o meu negócio. Ah, com certeza. Não dá pra... Assim, é a minha estratégia, né? A maneira que eu conduzi as minhas fórmulas de engajamento, etc., eu consegui achar o caminho de usar as mídias sociais para contribuir com o negócio. Sim. Então, eu posso te dizer que 100%, se você usar da maneira correta e se você usar algumas Mas estratégias, também você vai conseguir um resultado Mas muito também, bom. se tu usar errado... Ah, se tu usar errado, acabou. Você vê Acabou. a Deolane aí na Fazenda agora, né? Citando aí...
Acabou, assim, Eu era muito fã dela. Ela teve uma progressão muito grande, né? A rede social é assim, ela às vezes esconde um pouquinho do nosso eu também. Por exemplo, às vezes a pessoa que me segue, até hoje em dia não tanto, que hoje em dia eu sou mais livre, eu gravo muita coisa mesmo. Mas, por exemplo, há um ano atrás, mais ou menos, eu falava um pouco menos nas redes sociais. E aí o pessoal me achava, assim, muito intocável, muito perfeita. Nossa, a vida dela é perfeita, o casamento dela é perfeito, tudo muito perfeito. E, meu, eu vou te falar, tem uns BO às vezes que eu passo que só Jesus, assim, tipo... Perrengue da vida. E eu não postava muito essas coisas, porque eu fui criada na rede social na época do lifestyle. Ah, então já... Você pegou essa época? Sim, peguei. O lifestyle, mostra o luxo, mostra não sei o que. Eu fui nessa época. E aí eu meio que só postava isso. E eu tinha um pouco desse quesito, né? E aí o que eu quero dizer com isso? Assim, as redes sociais, elas vão te ajudar no seu negócio? Elas vão, mas você vai ter que saber usá-las direito. Porque como a gente falou da Deolane aí, ela teve uma progressão muito grande. O sucesso dela soube usar. Por isso eu era muito admiradora do trabalho dela nesse aspecto. Ela teve um puta problemão com o menino lá, com o Kevin, né? Que Deus o tenha. E aí ela teve maior problema com ele. Aí, tipo, ela conseguiu usar disso e tal, só que a rede social não mostra tudo, né? Mostra o que a gente quer, mostra uma partezinha ali. E a partezinha que estava sendo mostrada estava legal? Sim. Quando ela vai pra fazenda e ela mostra essa força de mulher que ela tem, de ser guerreira, de aguentar o tranco, porque pra aguentar tudo que essa menina aguentou, do que falavam dela enquanto souberam das coisas do Kevin, o que falam dela em relação ao Lula, o que falam dela em relação a uma série de coisas, ela tem que ser do jeito que ela é lá. Sim. Só que esse jeito assusta. E tá mostrando em 24 horas. Então ela prejudicou a vida dela. É como você falou hoje na nossa conversa, né? Ela é a ferro e fogo, amigo. Eu estou passando por uma necessidade, por um problema, mas eu estou aqui, ó, tranquila, sorridente. Super. Exatamente. Ali ela expôs a vida dela total. Ela expôs muito, entendeu? Tipo, ela expôs muito e ela... Os pontos fracos também pra galera ali tá pisando nela ali no ponto fraco. O marketing pessoal, a gente tá falando bastante sobre o marketing. Eu vou dar um exemplo ali de marketing pessoal, né? Independente de situações políticas, mas eu vou dar um exemplo. Lula Bolsonaro. Eu não sou Lula, né? Também não sou Bolsonaro, que pra mim ele só fala um monte de asneira. Mas, por exemplo, Lula Bolsonaro. Quem tem o melhor marketing pessoal? Lula. É o Lula. Assim, independente de quem vai votar em quem, não é sobre isso. Em relação ao meu trabalho, né? O marketing pessoal dele é melhor. O marketing do Bolsonaro é péssimo. Se o marketing pessoal do Bolsonaro fosse bom, hoje o Lula não teria o espaço que ele teve. Porque a mídia foi muito contra ele, por vários aspectos. Isso é fato. Então, assim, se o Bolsonaro tivesse tido um trabalhar bem feito de marketing, ele jamais estaria agora no segundo turno. Ele já teria ganhado no primeiro. Então, aí a gente vê a importância da nossa área. E você vê, o presidente não usou o marketing pessoal a favor dele. O que isso significa? Porque nós temos que lembrar que o marketing do Bolsonaro foi muito bem usado na primeira vez que ele saiu candidato. Então foi. Mas até a página 2. Mas foi, porque o que acontece? De início, ele começou a trabalhar mas não tinha o marketing bonzinho. Mas então, o marketing ruim, o marketing de pessoa ruim, de pessoa ferro e fogo, só ganha quando não tem o bonzinho. Se tiver um bonzinho ali pra passar a mão na cabeça de alguém, não vai ganhar nunca. O boladão, o brabo, não sei o que, não ganha quando tiver alguém que pega a tua mão e te acolhe. Não ganha. Isso aí é marketing mesmo. Tô falando de definições ali. Se tem o bom e o ruim, e a pessoa ruim tá ali, o bonzinho sempre... Tá falando... Carol, não tem o que fazer. Assim, é que você acabou citando Lula e Bolsonaro, mas assim, não vamos levar em consideração direita e esquerda. Não tô falando de política, é mais de posicionamento, né, digamos assim. Que a questão, então, você falou, ele tem um marketing péssimo, realmente. Tem muito ruim o marketing dele. Até por uma questão política, vamos pensar que você vai cuidar de algum político que não seja Bolsonaro, não seja Lula. Sim. Lá na frente, a Tebet te chamou. Pra colocar uma outra pessoa. Gente, sou fã. Né? E aí, Fofinha, de repente, você vai chegar, você vai falar pra ela, assim, olha... Independente dos seus posicionamentos, dos seus tem coisa que vai ter que ser feita. Você vai ter que se segurar. Você, como presidente, você não vai exercer a sua função falando mal do negro, falando mal... Pelo amor de Deus, né, gente? Do índio, totalmente do gordo, do gay, magro, do gay. O que eu acho é isso. Ele mesmo não cuida da questão do marketing não dele. cuida. Porque exatamente você chega e fala... Não cuida. Você vai falar onde você vai dar porque uma palestra... Porque mesmo se ele fosse ruim mesmo, ali ele não poderia falar isso. Não. Porque visando o cargo que ele tem, ele não poderia citar essas coisas. Então, assim, jamais. Né? Tipo, tá ali na frente do povo falando merda. Então, assim, ele não teve um direcionamento da nossa área, não teve, pelo menos não bom, assim, com todo respeito, você me desculpe, mas não foi trabalhado essa área dele, não foi trabalhado, e ele perdeu espaço, e recentemente a gente tem a prova disso em Praia Grande, né? A gente teve a prova disso com o Mourão e Danilo Morgado.
né? Eu posso citar, porque assim, não é nem a favor de um nem de outro, não é sobre isso, até porque ambos são respeitáveis e admiráveis. Mas assim, em nenhum momento, uma pessoa que tem anos de construção de história em algum lugar, se estivesse bem posicionada no mundo digital e em conteúdo virais, outra pessoa que veio de outra cidade, de outro local, ia tomar o espaço que foi tomado. Então, o que eu tô falando, na verdade, não é sobre o político ou outro, é sobre o posicionamento de marketing. Gente, o marketing é poderoso. O marketing, ele, assim, o que a gente faz com o marketing hoje na nossa vida, pode mudar a nossa vida. Total. E as pessoas ainda não entenderam isso. Isso aqui, gente, é uma dica maravilhosa. Porque a gente acabou falando em relação à política, mas é pra tudo. Você tem uma loja... Pra vida pessoal, gente, também. Você tem uma loja e vai falar das suas roupas, pelo amor de Deus, você não vai chegar e falar assim, essa roupa é a roupa perfeita pro corpo perfeito. Porque assim, se você assimilar o corpo perfeito a um corpo escultural, você tá perdendo vários clientes. Sim, porque sim. A gorda, ela pode achar que o corpo dela é perfeito. Ter a certeza. Ter a certeza. Né? Ter a certeza. Pra isso existem as plus sizes. Exatamente. Aí cabe você não cabe a nós, né, dizermos assim, o que o outro tá, o que o outro não tá, o que o outro, sabe? E eu acho isso muito feio, isso é muito contra o meu partido mesmo, assim, da minha concepção. Eu acho que a gente não pode apontar no outro o que ele é, o que ele deixa de ser. Eu tenho que respeitar. Alguém, né? Eu posso saber o que eu gosto pra mim, o que eu não gosto pra mim, mas eu não tenho o direito de dizer que o outro tá errado. Né? Não dá. Muito interessante isso. E me fala uma coisa. Antigamente a gente falava muito dos e-mail marketings, né? Hoje se usa ainda isso? Usa. A gente tem alguns clientes na agência que a gente usa bastante o trabalhar com eles, porque eles precisam dessa volumetria, né? Eu gosto bastante, acho louvável. Eu só acho que não pode ser chato, né? Mandar muita mala direta, mandar muitos e-mails, assim, disparar muitos os e-mails. Então, eu acho que assim, a gente tem que saber trabalhar com as quantidades. Sim. Porque tudo que você perde o limite, você cansa o outro, né? Então a gente não pode cansar as pessoas, né? O futuro cliente. Cansar e ser orgânico também, né? Eu sei que a tua agência trabalha um pouco do social media. Trabalho. Né? Hoje a gente sabe que muita gente, para iniciar, compra uma vasta quantidade de e-mail marketing e também de seguidores. Sim. Seu pensamento como profissional, isso é válido? Então, esse negócio de comprar seguidores, e-mail marketing, você tem que saber o que você está comprando. Porque mais vale você ter 500 bons do que 5.000 ruim. Que não vai engajar em nada. Que não vai engajar em nada. E outra coisa, assim, que é muito importante, é que nem ser rico em banco imobiliário. Então, assim, eu na minha agência mesmo, na minha empresa, eu tenho plataformas há muito tempo que fazem isso. A gente tá na área, a gente tem essas coisas. E assim, se eu quisesse hoje, eu poderia estar com 1 milhão de seguidores. Mas não vale, porque você vai colocar aqueles seguidores e aquilo não supre, ao contrário, te decepciona mais. Porque você nunca vai ter o prazer de ver o teu story bombar. Porque você vai ter 1 milhão de seguidores e os stories vão estar batendo 2.000 visualizações e você fica sempre triste. Então, eu acho legal você se permitir ser aquilo, né? Sim. Assim, é legal, por exemplo, eu olhei o TikTok e falei, meu Deus, o que as pessoas vão ficar pensando? Eu tô com o TikTok, tô aqui há uma semana, só tenho 300 seguidores, 400 seguidores, nem lembro quanto que eu tava. E eu postei um videozinho sem pretensão nenhuma, nem era conteúdo meu, mas postei sem pretensão nenhuma. No dia pra noite, acordei com 17 mil seguidores. Eu olhei aquilo, eu senti uma alegria tão bonita, uma alegria tão gostosa, que se você tá forjando a sua vida, você não sente. Sim. Então, assim, a minha dica hoje que eu daria para as pessoas é que se você forja esse tipo de número, na verdade é você que se prejudica. Mesmo. Porque o outro vai estar vendo, ele não vai saber se é verdade, se não é, ele não vai ter muito essa noção. Só que você não sente as alegrias, os prazeres as conquistas. Do seguidor te pedindo foto. Você não vai conquistando o teu espaço, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ir de pouquinho em pouquinho, fazer estratégias. Não é difícil hoje viralizar em conteúdos. Não é. Conteúdo em quantidades razoáveis, aceitáveis, de 10 a 15, 20 mil. Não é difícil hoje você fazer uma página com conteúdo e chegar nisso, se você trabalhar direitinho. Principalmente empresa, que empresa viraliza bastante, né? Você vê pelos restaurantes japoneses, eu tenho alguns clientes. Cara, é impressionante, assim, tipo, do dia pra noite, 6 meses de restaurante tem 10 mil seguidores. As pessoas seguem, né? Essas coisas assim, elas querem acompanhar o que tá ali. Então eu sugiro que não usem, assim, eu não acho legal usar, porque você não tá vivendo a parte boa daquilo. Você não vai ter as suas conquistas, sabe? Gente, a gente tá falando a respeito de social media, a gente já volta já, vamos só passar aqui os nossos apoiadores, nossos colaboradores, tá? E a gente já volta aqui falando mais um pouquinho de social media. Gente, nós sabemos que hoje muitas das pessoas estão passando aí com problemas sérios em relação ao seu nome, né? Estar com o nome sujo não é sinônimo de vergonha. Para isso nós temos a NF Consultoria, que pode contribuir com você, trazendo a restituição do seu nome de uma forma super prática em até 30 dias. Eu vou deixar aqui embaixo o @ da empresa e aí o que eu quero? Que vocês entrem lá, confiram, quem sabe vocês não restabelecem o nome de vocês agora para o Natal, para aquela comprinha dos presentes final de fim de ano. Legal, né?
não é verdade? Então já sabe, quer restituir seu nome? NF Consultoria. Meus amores, querem ter aquele dia não, aquela noite, né? Ou talvez um dia, porque agora estão servindo uns almoços maravilhosos. Vocês precisam conhecer a choperia número 1 em Praia Grande. Tá abrindo de tarde também? Tá abrindo de manhã, na hora do almoço e à noite. Lá Novidade, vocês conhecem diversos pratos maravilhosos. Vocês vão estar conhecendo, gente, tem um joelho de porco que vocês vão se apaixonar. Mas vou falar, o pastelzinho de camarão acho que é melhor. Também. E pra agradar todo mundo, né? A quantidade do cardápio é grande. Isso a gente tá falando do que a gente gosta. Imagina aquilo que você pode gostar. Pois é. Corre lá, conheça a choperia número 1 em Praia Grande e divirta-se. Galera, estamos de volta aqui com Salve-se Quem Puder. Hoje com Carol Senati. Tá aqui, galera. A Carolina Senati, mas pra gente é Carol Senati. É. Né? Nós estávamos falando de social media. Ela já fez ela respondeu uma questão muito importante, que é se devo comprar seguidores para algumas empresas, o e-mail marketing. E ela deixou claro. O caminho fácil, né? Se a gente deve escolher o caminho fácil ou não, né? Esse é o caminho fácil. Mas nada é proibido. Nada é proibido. De ilusão. Porém, É que sabe o que orgânico acontece? O sucesso não aceita atalhos. Né? A gente tem que ter isso na nossa cabeça. O sucesso não aceita atalho. Para você ser um grande influencer, você trabalha bastante, você posta, você já trabalhou muito de graça, você conquista o seu espaço, tem muita gente querendo te derrubar, dizendo que você é uma coisa que você nem é. Então, tem isso. Aí, para você ser um grande advogado, também. Você vai encontrar diversos problemas. Então, para você ser o melhor daquilo que você tá disposto a ser, vai ser um trabalho difícil. Agora, se for para ser mais um, né? Aí você que tem que definir. Verdade, eu tô aí, com certeza. 7 anos correndo. Carol, me fala uma coisa. Eu sou uma pessoa que eu tô começando agora e eu preciso de alguns conselhos seus. Claro. Né? Quais redes sociais eu devo estar presente? As redes sociais que hoje estão mais bombando é o Instagram e o TikTok. Todos eles estão atrelados, você consegue compartilhar o mesmo conteúdo um para o outro. Eu não vejo o Instagram e o TikTok da mesma maneira. O TikTok são conteúdos mais cômicos, mais legais, mais divertidos, uma pegada mais, sabe, dinâmica. E o Instagram já tá naquela pegada LinkedIn do passado, né? Tá uma coisa mais profissional, um conteúdo mais coeso, assim, uma coisa mais coerente. Então, as duas são as mais tops hoje. O Facebook ainda gera mercado, o Facebook ainda tem pessoas lá dentro. Então, eu diria pra você vincular suas redes sociais em uma e que essas 3 redes sociais fossem as mais usadas por você. Lembrando, se não conseguir fazer todas, faça pelo menos uma bem feito. Primeiro ponto. Porém, essas 3 são vinculadas. Então, você vai conseguir gerar praticamente o mesmo conteúdo. Então, Carol, o vídeo não é a cara do TikTok, mas eu posto? Posta. Não tem problema. Posta. Segunda coisa, YouTube, né? O YouTube, ele gera autoridade. Então, ele é a rede social que vai gerar autoridade. Então, se depender do que você faz, você precisa gerar autoridade para sua marca, o YouTube é legal. Para um vídeo institucional, para uma dica, para um ensinamento, para a prova viva daquilo que você está fazendo. Então, eu sou super a favor também. Essas são as 4 redes sociais que eu mais indico, que a gente trabalha bastante, né? E, claro, uma rede social que a gente não chama de rede social, mas é rede social, WhatsApp. O WhatsApp o funcional, né? Hoje em dia o WhatsApp tá em tudo, a gente tem que fazer. E outra coisa, não colocar seus ovos em uma cestinha só. Então, por exemplo, se você hoje trabalha com digital ou tem algum produto que você está viralizando ele aí, não se esqueça de colocar, por exemplo, eu só vendo pelo WhatsApp. Não, peraí, vamos ver uma outra plataforma então de venda para eu distribuir meu produto. Vamos estar ali no Shopee, vamos estar ali no Mercado Livre, senão vamos estar no iFood, senão vamos estar em um site próprio. A gente tem que estar em mais locais. E outra, banco de dados, né? Que muitas vezes a pessoa salva no contato do telefone, imagina se perde o telefone, acontece qualquer coisa, né? Então são regrinhas básicas, às vezes, que você precisa ter para você não ficar refém de construir seu império e ser um castelo de areia, né? E a qualquer momento se desmoronar. Legal. E quem não é visto não é lembrado, né? Tem que estar em tudo. Boas dicas. E por falar em quem não é visto, não é lembrado, qual o melhor conteúdo para se postar? No sentido geral? Olha, o melhor conteúdo é o original. É aquilo que você é, de verdade. Porque senão as máscaras caem, né? Então, eu diria assim, hoje se eu faço pra você... Se você me inicia, Carol, como eu posso me posicionar no mundo digital? Seja você mesmo, né? Descubra aí o que você gosta, quem são as suas pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, então não dá pra ver um conteúdo só com você, né? Que cansa. Então, descubra quem são as suas pessoas, quem são as pessoas mais próximas a você, que vão estar aparecendo ali nas suas redes sociais. E faça como uma empresa. Torne a sua rede social como sendo uma empresa. Então, o que a gente faz na empresa? Acorda cedo, se dedica. Se dedicar aos horários. Descobre propósito, descobre missão, descobre o que eu estou fazendo, aonde eu quero chegar. Então, você está fazendo o Instagram para quê?
né? Por exemplo, eu hoje, Carol, você posta muito no seu Instagram de marketing? Eu falo, não, eu não posto muito. Mas por quê, Carol? Porque eu não preciso de cliente, minha agenda é fechada. O que significa isso? Eu preciso, né? De dinheiro eu preciso muito, Sim. mas assim, como eu não consigo atender muitos, minha agenda é fechada para eu poder atender todo mundo bem. Então, o que isso significa? Eu não posto muito conteúdo pedindo cliente, porque eu já não preciso do cliente. Então, por que minha social media que trabalha para mim vai olhar e falar assim, entre em contato conosco e faça seu orçamento? Não vou precisar passar orçamento para ninguém. Então a gente tem que trabalhar com a realidade do produto, a realidade dos nossos sentimentos, a realidade do que a gente pensa, do que a gente ouve, do que a gente fala. Carol, quando você fala realidade, significa que eu vou ter que, se eu tô um dia tô muito mal, eu vou ter que postar na rede social? Não tô falando disso. Tô falando pra você mostrar o seu lado humano, mostrar quando você quer falar, por exemplo, aconteceu uma situação difícil, você não quer falar hoje, mas daqui uns 10 dias você vai conseguir falar sobre o tema, explica, fala como foi, entendeu? Tinha muito no começo. Eu também não falava muito. Tinha Isso muita. pode falar, é o que dá mais engajamento. É você mostrar e expor esse tipo de coisa. Porque as pessoas veem como você se aproximam mais de ti. Porque se você postar que você... A perfeição, ela não gera conexão. Não mesmo. Perfeição não gera conexão. Primeiro eu preciso levantar, preciso tomar banho, preciso me arrumar. Preciso ficar lindo. Não, Eu tinha muito disso. agora eu já acordo, assim... Eu tô Fazer de maquiagem, roupão, já fazer maquiagem de manhã. Mas isso também é porque o mundo deu uma mudada, né? Sim. O mundo deu uma mudada. Os últimos 2 anos... Porque eu peguei a fase do lifestyle, o meu Instagram, ele cresceu no lifestyle. Então não é porque... eu fazia lifestyle porque eu gostava. Não, eu fazia porque era o que o pessoal Porque queria era ver. moda, era entendeu? que O pessoal tinha. queria ver aquilo. E eles seguiam porque eles estavam vendo aquilo. E hoje em dia, já é uma galera que tem mais empatia. Que, assim, quer conhecer uma coisa mais a fundo. As pessoas são menos rasas hoje em dia, eu acho, sabe? Então, eu acho que você pode mergulhar mais nisso. Ser você mesmo. As pessoas são mais tolerantes. Eu, desde mais nova, sempre fui assim. Tipo, respeitando o outro. Mas e encontrava pouco gente assim. Sim. Hoje em dia, já não. Tem mais pessoas assim Ver a também. idade Que do respeitam público mais. também ali pra ver como que vai fazer os conteúdos. Também, exatamente. Então, se eu fosse falar assim, Carol, resumidamente, qual é o conteúdo correto? É ser você mesmo. Se você acorda 10 da manhã, não acorda 7 horas da manhã, não põe o despertador 7 horas da manhã, que eu já vi gente faz isso. Põe o celular 10, 7 horas da manhã pra falar que tem uma vida, eu já fiz também. Tem uma vida maravilhosa. 7 horas, fazer meu cafezinho 6 horas da manhã, porque como que o povo vai ver que eu acordo 9? Eu já vi gente fazendo isso. Isso você vira escravo, Fazia gente. muito isso, você gente. vira escravo. Acordava cedo. Eu, na verdade, acreditei que eu poderia aparecer de qualquer forma. É, Né, isso mesmo. descabelado, Com certeza. ou penteado. Se falarem mal, vão falar de qualquer jeito, né? Fala, Na né? Covid. Tem Na dessa. Covid, porque quando eu tive Covid, a internet foi o único meio que eu tinha pra me aproximar das pessoas. Que eu não aguentava, né? Não. E se eu falar pra você que eu tive Covid 6 vezes, vocês acreditam? Eu peguei duas. Meu, que saco, velho. Eu não sei o que acontece. Sou um imã pra Covid. Não sei, eu sou... Gente, alguém me pesquisa. Por favor, acha algum Alô, centro, NASA, alguma por coisa. favor. Alô, NASA. Eu queria muito, assim, ser de uma pessoa, porque eu falo, como que é possível pegar tanto esse negócio? E eu não era uma pessoa que pegava gripe. Não pegava gripe de jeito nenhum. Tá aí talvez a diferença. Não pegava gripe, eu não sabia nem o que era. Tanto que a primeira vez que eu peguei Covid, eu achei que eu tava gripada. Eu falei, nossa, peguei uma gripe. Só que aí foi passando os dias, ela vai se intensificando, vai ficando bem ruim e ataca muito. As primeiras vezes atacou muito o lado respiratório, né? Antes Menina, das eu acho que vacinas. eu fiquei mais chocado na parte de perder o paladar e É não sentir o estranho cheiro. demais. Gente. E sabe aí uma eu coisa que me foi atacou onde eu muito? perdi a Sistema vaidade, nervoso. Né? É? Eu perdi a vaidade nesse momento, porque eu queria estar ali, as pessoas falavam comigo, mandavam mensagem. O pessoal, manda uma foto sua, você tá bem mesmo. Aí você gravava assim, a voz cansada. Mas assim, né? Foi assim que eu perdi a vaidade na internet. E me fala uma coisa, você falou das postagens, você falou que você não posta tanto no TikTok. No seu Instagram de assessoria, do não marketing. posto tanto. Mas eu tenho que ter uma frequência de postagem? Tem, com certeza. A frequência de postagem, ela determina total o nível do seu engajamento, tá? É claro que não precisa ficar fazendo imagens vazias, postagens que não tem... Por exemplo, eu não tenho que postar, vou postar foto dessa imagem em preto e colocar uma legenda. Não. Posta uma coisa, tenta achar o conteúdo legal. Mas, assim, é muito importante a frequência da postagem, porque eu vejo amigas, assim, que... meu Instagram dava, tipo, sei lá, 2.000 visualizações, agora tá dando 500. Aí eu falo, vamos tentar entender o porquê, né? Quando foi seu último post? faz 2 meses. Né? Aí não dá. Se tu sumir um dia na internet, tu já vê a diferença. Tu vê a diferença. Você falou em relação às pessoas que acordam às 7 horas da manhã, mas acordam às 9, dá um bom dia. A gente sabe que muita gente nem levantou. Ela programou a postagem. Também tem disso. Mas aí eu acho Você válido. acha que é válido? Isso utilizar sim. essas ferramentas Se a pra pessoa programou Eu a falo isso postagem. pra galera até hoje. Eu faço isso até hoje. Eu, às vezes tô fazendo outras coisas, mas tô postando histórias, mas não tô fazendo nada. Eu penso assim, eu acho que se você programou a postagem, aí você não foi escravo da tua rede social. Você gerou um conteúdo, é a tua profissão, é o teu trabalho e tá tudo bem. Agora, se você, por acaso, tá sendo escravo daquilo, a ponto de você ter que colocar seu celular, sair da tua caminha quentinha pra fazer um story pra alguém...
Aí, assim, eu acho que realmente não dá, entendeu? Agora, se por acaso você olha e você fala assim, pô, eu programei a postagem, vou postar algo diferente, aí eu acho legal, acho bacana, assim. Eu não programo muito, que eu acho mais fácil, o tempo que eu perco pra programar, eu acho mais fácil eu mesmo ali na hora subir, que eu tenho facilidade de postar rápido, de criar rápido o conteúdo, pra mim às vezes é mais fácil subir, mas eu também não posto sempre em tempo real. Agora eu tô sem vergonha e tô fazendo isso, mas eu acho inclusive perigoso. Eu não acho legal. Eu acho que a gente tem que postar, tem que ter uma cautela com as redes sociais. Tem que se preocupar, sim. Você, homem, mulher, tem que se preocupar. Porque a gente vive uma vida, às vezes, tão diferente nas redes sociais. A gente passa tão a parte boa que as pessoas acham que a gente tem até o que a gente não tem. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado com o perigo. E sempre fazer, assim... Não se expor, sabe? Sair do lugar eu posto. Sair da viagem eu posto. Eu faço muito isso, assim. Estar em lugares diferentes, sabe? Sim. Meio que em real time. Mas um pouquinho de horas depois. Eu faço muito isso. Segurança também. Segurança. Essa é a parte mais triste do nosso podcast, que é a hora que a gente fala que a gente está na Tá final. acabando. Que a gente poderia estar conversando aqui por mais 3 gente, horas. mas eu fiz um que eu fiquei 3h30 conversando. Aí eu falava assim, não, será que esses meninos vão me deixar falando 3h30 de novo? Não, aqui a gente faz 1 hora. de Uma horinha podcast, basiquinha. Que eu acho que é o básico, na verdade. Eu Porque acho senão que fica você intenso, consegue, né, também. Você consegue passar as informações e você deixa aquele gostinho de quero mais. Também. Né? Você pode ter uma segunda segunda gravação de podcast. gravação aqui no Salve Você Se Quem pode Puder. trazer uma Carol Senati de uma outra fora. Porque Sim. 3 horas a gente vai conversar de tanta coisa que vai ficar escasso. Acabou. Né? Mas olha, Carol, foi um prazerzão estar aqui com você. Obrigada. Eu queria que você deixasse sua mensagem pro pessoal. Aproveitar e deixar suas redes sociais para que as pessoas possam te procurar, conhecer cada vez mais quem é Carol Senati. Por favor. Bom, eu olho pra ali. Pode dar pressa. Pode olhar pra essa. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem acompanhando. Assim, não se julguem, sabe? Não tenham medo de ser vocês mesmos, porque existem pessoas pra falar mal de vocês, pra apontar o dedo em qualquer circunstância. Só que se você colocar uma máscara em si mesmo pra esperar que aquilo aconteça, a aceitação do outro, a sua vida fica muito triste. E o objetivo é que você viva o melhor nessa terra. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Kaique. Muito obrigado, Rô. Assim, foi super magnífico. A minha admiração é recíproca por vocês. Assim, a gente teve uma troca bacana. E eu acho que acima de qualquer coisa, a gente tem que sempre buscar essa empatia, essa ajuda ao próximo, chegar mais longe, né? Se você tem o sonho de ser social media, bora. Se você tem o sonho de ser médico, faça acontecer, né? Porque as coisas só acontecem quando você determina com valentia o que vai acontecer da sua vida. É você o autor da sua história. Então, essa é a minha mensagem. Assim, não meça a sua vida pela régua do outro, né? Não queira o que o outro está tendo. Não queira a vida que o outro está levando, né? Descubra os teus sentimentos, as vontades que você tem dentro de si. E essa é a minha mensagem pra vocês. Um grande beijo, nos vemos em breve. E é isso. Em breve, né? Porque vai ser convidada de novo, com Bom, mas eu acho certeza. que isso em breve vai trazer assim, um outro episódio com Carol Senati. Vai, com certeza. vai, pode ter Gente, certeza. como eu falo, é sempre triste esse momento da despedida. Né? E dizer que essa semana tivemos um podcast maravilhoso com a Carol. Mas semana que vem estamos de volta com mais um Salve-se quem puder.